Oi. Oi. Pergunta pra ela Eu se ela, tava se ela consegue te ouvir. Oi, Edivaldo. Tuti? Tudo bem? Ah, sim. Vocês Tá estão me volume vendo? baixo. Vou para baixo. Tá baixo? Sim, e agora você É. Deixa eu ver, tá melhorou? Pergunta pra ela como ela tá te vendo se o seu áudio não piscar. Melhorou. Eu tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Deixa eu colocar o fone. Peraí, deixa eu pôr o fone. Bota o fone pra mim. Ah, mas agora A questão você da- pelo menos está permanecendo. Agora. Oi, Cláudio. Oi? Oi, Plínio Físio. A gente só está fazendo um teste, Melhorou. Plínio Físio. Vai ser às Melhorou. Você 18. me ouve melhor Tá bom? agora? Sim, sim. Ó, o Plínio Físio entrou, mas é só Me às ouve 18, Plínio. Nome do meu pai. Hã? A Isabel Narbon. Oi, Isabel. Oi, Marco Aurélio. Tudo bom? Todo mundo entrando aqui. Acho que a gente já pode começar. Sim, já Eu estamos, acho que a né? gente já Faltam pode quantos minutos? começar. Já estamos. Eu não Sim. sei que horas são agora. Faltam 15 minutos. Mas Marco Aurélio, José Silva, uma galerinha. Tudo bom, Cláudio? Como é que você está? Agora estamos conectados. Tudo bem. Agora sim, Tuti. Estamos conectados. Agora a gente conseguiu. Né? Então a gente. Então, ó, nem me arrumei para a live, porque a gente ficou na questão técnica, mas está valendo. E aí, então, aqui hoje a gente vai conversar um pouco com a companhia Cínica, Companhia de Dança, sobre movimento. Oi, Henrique, tudo bom? Olá. A gente vai conversar um pouco sobre corporalidade, o corpo brasileiro na dança, corpo brasileiro, importação de movimento e o corpo presente nesse reconhecimento da estrutura, como que esse trabalho atravessa tudo isso, como que o Cláudio da Companhia Cínica de Dança enxerga essas questões também na corporalidade brasileira, no movimento da dança brasileira. Tá bom? Boa Quer tarde, começar, Tuti. Boa tarde. Claudinho? Tudo Boa bem? Eu acho tarde. que essa questão da corporalidade do brasileiro é o corpo híbrido, né? O corpo fruto assim, de vários encontros, né? É um corpo que é resultado do encontro de vários corpos, né? Essa corporalidade, ela só é construída a partir dessa troca desse corpo em vários ambientes, né? E cada ambiente existe várias pessoas. Partindo dessa questão desse corpo na dança, do corpo presente na dança brasileira, eu parto do princípio que é um corpo híbrido, né? É um corpo mestiço, devido à nossa formação étnica, né? Dos povos, vários povos africanos, vários povos indígenas, né? Que aqui já existiam. E a contribuição do povo europeu, que também já é um corpo mestiço, né? Que o português ele já vem com essa herança hereditária dos árabes, né? E dos africanos, pelo processo de colonização. Então é esse corpo que ele é fruto de toda essa ancestralidade de herança de conhecimentos que são trazidos, né? Por esses corpos, que aqui chegaram, se permaneceram, se estruturaram através dessas trocas, né? Que são as trocas de saberes. Que eu acho que quando você fala desse corpo presente, o corpo presente nada mais é do que um corpo que está presente no ambiente, fazendo essa troca a partir do seu próprio reconhecimento, né? Que é o reconhecimento que se dá a partir de uma reflexão pessoal, mas o pessoal ele é coletivo, né? O individual é coletivo. A gente traz
isso na nossa dança, nos nossos encontros, por exemplo, né? As pessoas que passaram pela gente e as pessoas que a gente passou também por essas pessoas, nessa construção de formação de artista, de formação de sujeito, né? De brasileiro. Então, eu acredito que é isso. A cínica dança, ela é o resultado desse corpo nessa construção, nessa trajetória, desse reconhecimento do que é ser brasileiro, né? Do que seria como fazer dança dentro do Brasil. São vários questionamentos que surgem, porque é o corpo dentro de um território, dentro de um terreno, né? Então, esse corpo, dentro desse território, dentro desse terreno, ele tem essa presença, né? E essa presença, ela precisa ser demarcada, né, no coletivo, no sentido mais assim, eu estou usando um pouco a metáfora da guerra, talvez pelos meus estudos que eu tenho feito com a dança popular do guerreiro alagoano. Então, a metáfora da guerra, do guerreiro, o corpo do guerreiro dentro de um território, onde essa metáfora de guerra, ela é toda a vida desse sujeito, desse guerreiro, e a arte é uma delas, né? A gente, para ser artista, a gente parte do princípio que é um guerreiro iniciante que passa por vários treinamentos, né? Para conseguir formatar ou condicionar ou estruturar um corpo numa movimentação que a gente acha que tem mais a ver com o nosso discurso, com a nossa pessoa no mundo, né? Com a nossa presença no mundo, que eu acho que o grande papo seu é a questão da presença, né? Esse corpo presente, que é um corpo presente do artista dançarino, mas antes de ser artista dançarino, ele é o cidadão, né? Ele é um corpo presente numa estrutura social. E, logicamente, que ele vai ter esses reflexos, né? E aí é onde entra essa questão dessa presença desse corpo, dessa dança brasileira, que não é mais uma dança brasileira porque se faz dentro de um território, que é um território, um estado, uma nação, mas que é totalmente diversificada devido a essa formação, devido a essas presenças corpóreas que aqui estiveram, né? E fizeram teceram essa teia, porque a questão é um tecimento, o corpo enquanto um tecimento, enquanto um tecido, né? Preenchido, e a gente também enquanto uma aranha, um corpo-aranha que vai tecendo a nossa própria construção, a nossa própria edificação. Eu acho que isso em todos os aspectos da vida, da arte, né? Profissão, enfim, nas relações afetivas. Então, eu parto do princípio que esse corpo presente, que você tanto destaca, que é muito bonito, que é essa presença desse corpo, a partir do seu próprio reconhecimento, quando você propõe os seus exercícios, a partir desse reconhecimento dessa estrutura óssea, que é uma coisa tão profunda, né, tão intensa, que é esse mergulhar, não é só olhar para dentro, ver a serra dos órgãos, ver os órgãos, né, ou o corpo sem órgãos, mas é você ver esses órgãos estruturados dentro de uma construção, né? De uma construção, de um corpo que tem uma base na sua construção, que tem essa edificação, que é essa construção da ossatura, né? Desses ligamentos, né? E tudo isso não é só osso, tem todo uma troca de informações, de sustentação com os outros órgãos que ultrapassam essa questão. É uma coisa muito mais holística, eu vejo, acho que a questão mais o corpo numa visualização de uma complexidade de existência, né? Essa complexidade de existência, ela é uma ossatura basilar, mas ela tem todo um contexto que é exatamente essa presença sua no mundo, né? Então, acho que o corpo presente na dança, atualmente, pelo que eu venho estudando, pela minha formação, nessa questão das matrizes, né, do povo brasileiro, tem sido uma coisa muito bonita, porque é um reconhecer-se, né, enquanto etnias, enquanto formação, enquanto história, né,
enquanto antropologia de si mesmo. Então, vários pesquisadores, vários artistas estão fazendo isso de uma forma muito bacana, que é entender ou valorizar essas matrizes estéticas, porque no caso da dança, a gente está falando de estética, né? E quando a gente fala de uma dança brasileira, desse corpo presente na dança brasileira, a gente está falando desse corpo presente, mas que é um corpo estético que é tecido por escolhas estéticas, né? Então, o caminho que você faz no seu treinamento para dança, na escolha de movimentos, de técnicas, né? Ou não técnicas, né? Ou sei lá, mas que há um treinamento, que é isso que eu também estou defendendo um pouco no meu trabalho, que é essa questão da dança pessoal, mas ela é dança pessoal porque ela existe um treinamento pessoal também, né? Esse treinamento, que se dá pelo corpo, se dá exatamente por, como que eu posso, dialogar com essas informações que chegam até você, e você aprimora essas informações, fazendo esse treinamento, visualizando um elemento, um objeto estético, que seria uma coreografia, mas que ao mesmo tempo não é só essa questão do corpo estar presente, esse corpo ele está presente, mas ele tem todo um discurso que é elaborado, né? É todo um discurso que vai ser dito por esse corpo, através da música, através do figurino, através da movimentação, né? Mas essa presença desse corpo, nesse momento cênico, ele tem toda uma presentificação que se dá anteriormente, né? Que é que não dissocia essa relação do artista e a sua vida, a sua trajetória, né? Seu objeto artístico não está distante do que você assimilou, do que você produziu, do que você se nutriu durante essa trajetória que você faz, né? Que você fez. Eu falo nós porque a gente tem essa intimidade desse caminho que a gente fez, iniciou junto, que a gente foi para lugares distintos, mas que tem esse mesmo pensamento, que é essa elaboração desse corpo presente, mas que não é só, é um corpo presente pensado para a cena da dança, mas a cena da dança ela antecede a sua presença no mundo, né? Não é? Estou conseguindo. Nossa, você falou um monte de coisa e eu falei assim, por onde que eu vou pegar o Cláudio, né? Por onde que eu vou me encaixar? Mas eu fico pensando uma coisa, Cláudio, que é assim, quando a gente fala dessa memória, né? Dessa memória adquirida por essa variedade de culturas, né? Que entrou aqui, que se fez aqui num panorama completamente diverso da sua própria localidade. Então, mudanças aconteceram, mas a gente tem tudo isso, todos esses traços da nossa colonização enquanto hereditariedade, né? A gente traz isso no nosso corpo, a gente traz isso na nossa história pessoal, né? Quando a gente começa a investigar o corpo, quando você começa a fazer um trabalho de pesquisa, seja para dança, para o teatro, né, numa forma de expressão artística, ou até uma investigação que vai resultar numa obra plástica, não importa como que isso vai ser processado, mas existe na gente mesmo um mergulho, né? Um mergulho, e esse mergulho, ele passa inicialmente pelas nossas camadas musculares, né? Que é, para mim, assim, o lugar onde está habitada essa hereditariedade, né? Nessa matéria memória, nessa matéria músculo, né? Que está no nosso movimento, que está desenhando os nossos traços, que está desenhando as nossas trajetórias, que está levando a gente para um caminho que resulta numa estética, né? E essa estética, muitas vezes, ela vem com essas imagens, ela vem carregada dessas informações
que a gente, enquanto ser único, né, a gente carrega através da nossa história, da nossa ancestralidade, né, da nossa cultura familiar, da nossa cultura domiciliar, da nossa cultura de ser no mundo, das coisas que a gente absorve, né, que a gente vai retendo, e também vai, como você disse, né, achei bonita essa imagem da aranha, né, tecendo essa nossa rede, né? Essa nossa rede com todas essas informações, esses recursos. E quando eu proponho o trabalho pelo osso, né? Que aí eu venho dessa busca que o Klaus Viana trouxe, que ele imprimiu na dança clássica aqui no Brasil, né? Inicialmente lá em Minas, e depois foi espalhando isso aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, né? Esse olhar dele para esse outro corpo, para um corpo que está, vamos dizer, não, como vou dizer, embebido, né? na musculatura, mas sim numa ossatura, né? Então, quando você vai para o osso, você entra em contato com, como você bem colocou, com essa edificação desse corpo que aonde os nossos tecidos, todos os nossos órgãos, eles se organizam junto com essa estrutura óssea, né? Então, o comprimento da minha coluna, ele consegue alojar os meus órgãos. Se eu tenho uma compressão da minha coluna, os meus órgãos, eles vão ter que se alojar de uma outra maneira, porque a minha estrutura se movimentou e isso causou uma forma no meu corpo, né? E essa forma do tamanho dessa estrutura, ela vai sendo acompanhada pelas nossas musculaturas, pelas nossas histórias, né? Mas quando eu tenho a oportunidade de abrir um pouco esse espaço e entrar em contato com essa edificação e ressignificar essa edificação no meu corpo, né? Eu imagino, isso é uma imaginação e é uma busca, que você não se apoia tanto nessas imagens, mas você constrói em você uma outra imagem, né? Que é essa imagem desse corpo outro possível, né? Que vai pelo encaixe, pela possibilidade do mover, muito mais do que pelas histórias que foram impressas nesse corpo, né? E que disseram para ele, você é isso, você tem que ser assim, você tem que ser dessa forma, né? Você acessa a tua matriz, digamos, de estruturação e de mobilidade, de movimentação nesse mundo e de estar nesse mundo de uma forma completamente diferente daquilo que você ocupava antes, né? E essas histórias, essas memórias, essas maneiras, elas vão servindo ou elas vão assumindo outros lugares para estar, né? Porque você está se colocando em presença, em corpo, de uma forma diferente daquela que disseram para você, como você tinha que ocupar esse espaço, né? Porque quer queira, quer não, a nossa forma, ela é dada muitas vezes pelo externo. Então, quando você é um ser único, que você está lá no teu processo de geração intrauterina, os seus ossos começam a se constituir, a se formar, todo o teu aparelho, você é uma coisa que vai se constituindo, né? E aos poucos você vai se alimentando desse ambiente externo, e quando você nasce, esse ambiente externo continua a te alimentar, né? E ele vai dizer para você muitas coisas, né? Ele vai te dar uma forma de estar no mundo, e quando você acessa por vontade própria, né? Quando você tem um eu e diz assim, não, eu quero seguir essa outra direção, esse outro caminho, a tua estrutura ela se altera nesse corpo, né? Nesse corpo que vai se diferenciando, né? Enfim. Eu acho que é uma questão de alteridade, uma questão de esse corpo presente num princípio de alteridade, num princípio de reconhecimento,
que ele é único, né? Essa coisa da unicidade, que somos únicos, portanto, seremos autênticos, né? É o que a gente tenta. Eu acho que a arte ela tem um pouquinho essa função, né? As pessoas não querem muito falar da função da arte, até meio polêmico, mas eu acho que a arte ela tem essa função, que é fazer com que o indivíduo seja mais ele, né? Que ele se reconheça nesse processo de alteridade, de autenticidade, e ele seja ele em todos os aspectos, né? Quando a gente vai pro macro do social, aí já entra várias questões que são colocadas no corpo, né? Que essas questões da formatação desse corpo, né? Que vai servir uma ou várias ideologias. E o trabalho que a gente propõe enquanto artista, né? Estético, enquanto acho que metodologia, quando você propõe, é exatamente contrário a tudo isso, né? É esse corpo nesse reconhecimento que ele é único, portanto, que ele vai ter a sua própria musculatura, o seu próprio jeito de mover-se, o seu próprio jeito enfim, de atuar esteticamente, de fazer a sua cena, essa questão da identidade, né? Da sua identidade ou suas identidades. Mas é um reconhecimento da pessoa, né? É um reconhecimento do artista, é um reconhecimento do seu mover-se, passando por essa reflexão, é uma interior mesmo, é uma questão, eu acho que tem que voltar para si para visualizar o corpo dentro do macro, sabe? Entre os corpos, entende? Eu acho que é Sim, isso. sim, então Não sei se... você não eu acho que é perfeito, né? É porque a gente fala do ser artista, o ser artista ele é algo intrínseco, né, do ser humano. A questão de você ser artista enquanto essa aranha que se produz. Isso eu achei uma Sim, imagem sim, fantástica, aquela assim, né? Você falou várias coisas para mim. Se você não usar essa imagem, eu vou roubar, porque é muito linda essa ideia, né? Dessa aranha, né? O ser aranha, né? A gente como esse ser aranha, de fazendo essa construção. E mas quando a gente trabalha com os corpos, né? Você pode estar trabalhando com um corpo completamente desvinculado dessa condição do artista, né? Ele é artista enquanto ele se sim, produz, mas ele não é sim, sim, artista enquanto um ser social que quer colocar sim, sim, imprimir sua marca no mundo de uma forma diferente, sim, sim, enfim, sim, sim, por claro. essa via expressiva. E aí a gente fala de pessoas comuns, de pessoas que aparecem com várias histórias físicas. Por exemplo, quando você trabalha como eu, né, tem uma pessoa oriental no meu grupo, né, uma pessoa japonesa, né, que vem de uma família japonesa. E ela vai descobrindo, isso que eu acho muito interessante, né? Então eu estou falando de osso do dedo do pé, eu estou falando de espaço entre um dedo e outro, eu estou falando de articulação, eu estou falando do tornozelo, eu estou falando da perna, e aí a gente chega, por exemplo, no quadril, que é uma região enigmática, né? Ela é uma região enigmática para muitas pessoas, e a pessoa começa a perceber a forma como ela caminha, como que ela traz esse corpo, e ela começa a se lembrar de quando ela é criança, de como a mãe caminha, de como a tia caminhou. E esse minha tia, Sim, minha mãe, ele se estende para todos os corpos que antecedem, né? Ele se estende, ele vai vindo, essa informação, ela vai vindo em ondas, né? Até chegar no corpo atual, mas trazendo toda essa carga de memória que você não tem claro por que você caminha dessa forma, porque o teu corpo assume essa condição, essa posição, dessa forma de estar no mundo. E aí, de repente, a pessoa começa a descobrir que o quadril dela tem aquele formato com aquelas duas orelhas de elefante, que é o que eu acho lindo e incrível. Então, você tem aquelas duas orelhas de elefante dentro da sua bacia. O que é isso? É um cachorro? É um cachorro? é,
Você vai Só um conseguir momentinho, parar em Tude. algum lugar, Cláudio? Ou a gente vai ficar dando volta na Vou. tua casa? Não, a vizinha ligando aqui, eu preciso dar um recado que estava usando o telefone. Ó, se você cair, eu não vou poder te Sim, bater porque a gente está no virtual, certo? Continuando. Desculpa. Mas eu entendo que essa questão que você traz é uma questão do seu trabalho. Ele tem um direcionamento para o estético, para o artístico, Mas não é uma mas questão o do estético. meu Mas trabalho. não Só é deixa só eu isso. concluir. Não é. Só deixa eu concluir. Ah, Só deixa eu concluir, né? Então, a sim. pessoa, quando entra em contato com esse osso e com esse encaixe, ela começa a ter a percepção dela de um corpo diferente daquele que ela vinha carregando. E que ela não precisa continuar carregando determinadas histórias, que aquelas histórias não são do corpo dela efetivamente, são de outros corpos que foram impressos nela. E nesse ponto eu falo desse corpo memória, das coisas todas que foram impressas no nosso corpo, né, enquanto um corpo brasileiro, de tradições, né, e como é esse encontro dessas tradições por essas musculaturas que desenham um corpo, que traz essa memória, que quando você começa a mexer no seu corpo, vem a memória de avós que você não conhece, vem movimentos que você toma contato, que você nem sabia que eles existiam ali, né? E quando você chega no osso, você tem um caminho que se difere enquanto corpo, estrutura e mobilidade dessas histórias que você vinha carregando, né? Então, é como se fossem dois corpos, né, que você acaba encontrando. Esse corpo que vem carregando e esse outro corpo que pode se transformar e, sim, fazer uso dessa memória, mas nesse corpo de outro tipo de acesso, entendeu? Só concluindo. Sim, 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 sim. Não, mas é isso, é essa dimensão dessa que abarca outra dimensão que não é só o estético, né? Não é só o movimento, um trabalho que prioriza ou focado ou destinado apenas para uma questão estética, mas ele tem essa amplidão de benefícios, né? Inclusive nessa questão terapêutica e nessa questão da formação estética, que eu acho que é muito importante, que o estético, ele faz parte do indivíduo, né? A formação estética, a sensibilidade pela estética faz parte do indivíduo, né? Por isso que ela é importante, que a arte é que consegue fazer de uma forma mais efetiva essa ligação do sujeito com essa sensibilização estética, né? Com essa reflexão estética que há em toda a construção cultural, né? Mas é uma ampliação de possibilidades, né, para o seu trabalho, não só para dançarinos, mas para pessoas que, inclusive, queiram fazer alguma atividade, né, que tenham essa necessidade de se reconhecer, né, de fazer um trabalho que possibilita esse fortalecimento do corpo, esse contato do corpo com energias, né? Com sintonias, que é a questão da pessoa se sintonizar, né? Separar um pouquinho para Quer ver, fazer uma atividade. a gente pode pensar assim, por exemplo, nessa questão desse corpo-memória, né? É um músico, vamos sair um pouco da parte corporal e vamos entrar numa parte mais musical, Sim. né? Então você pega um músico e ele é vinculado às matrizes melódicas que ele escutou quando ele era criança, no rádio, com o pai, na festa, né? Enfim, as referências que ele tem de musicalidade e como isso interfere quando ele pega um instrumento ou quando ele vai compor alguma coisa, como essas imagens elas permeiam esse consciente, inconsciente dele, e ele vai mexer nisso, ele vai usar essas matérias e ele vai criar, né?
Agora, se esse mesmo músico, ao invés de se vincular a esse aspecto memória, ele se vincula a um aspecto puramente estrutural da música, né? Aprendendo métricas, aprendendo posicionamentos de nota, espaços, né? Onde ele começa a percorrer outras dimensões do que aquelas matrizes podem oferecer para ele, do que aquelas codificações, aquelas regras, né? Elas podem significar para ele. Ou nem tanto para o lado de uma técnica teórica da música, mas simplesmente dele pegar o instrumento e ele, nesse instrumento, ele criar um processo investigativo que leva ele para outras sonoridades diferentes daquelas que alimentaram ele através de um rádio, de uma voz, de uma canção, né? Mas ele acaba entrando numa outra qualidade de relação sonora, né? Que não é muito diferente, assim, é muito difícil. De repente, num certo momento, essas duas esferas se interrelacionarem, né? Essa forma dele explorar o som, de repente, começa a trazer imagens e cargas daquilo. Então, ele não vai ser um absolutamente regional, mas ele também não precisa ser um absoluto completamente pós alguma coisa, mas começa a se entender nessa integração, dessa exploração desse instrumento, dessas sonoridades, como que essa memória ela também vai fazendo seus encontros, vai criando algo diferente, né? Então eu trouxe um pouco para perceber um pouco como que eu penso que o trabalho do corpo presente, independente, né, do que você vá construir, porque eu acho que assim, enquanto estética, né, todos nós somos seres estéticos, independente de a gente ser artista, exatamente, né, artista do mundo ou não. Então todo mundo tem uma constituição estética, todo mundo faz escolhas que determinam a sua estética, né? A estética, ela está muito ligada no modo como você faz a sua própria vida, como você faz as suas escolhas de você no mundo. E a presença do corpo, né, a escolha do corpo também determina uma condição estética, né? A não escolha do corpo como instrumento também determina uma condição estética. Então, tudo que a gente faz, tudo que a gente come, tudo que a gente cheira, tudo que a gente constrói, a gente está nessa construção estética da nossa própria vida, né? Independente de eu ser um artista do mundo ou não. Entendeu? claro, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, não tenho dúvida, é exatamente isso. Mas o que você pensa um pouco dessa parte que eu te falei, assim? Porque quando eu falo músculo e osso, é meio isso, entendeu? O músculo... Não, eu acho que a gente já falou, eu acredito que o que nós estamos então falando é o seguinte, que... A gente pode desligar a live. Não, por que desligaríamos a live? Não, eu estou dizendo assim que esse assunto da formação estética, do senso estético, ele vai se tornar redundante porque você já falou que todos nós temos, né? Eu acho que é uma questão de acompanhamento, não precisa ter memória, não precisa ser acadêmico, ser artista, para ter uma sensibilidade estética, ter uma formação, porque isso faz parte do ser. Quando a pessoa nasce, né? É hereditário, é uma coisa que faz parte da vida do sujeito. Não tem como dissociar, mas eu estou entendendo que o seu trabalho ele abrange outras áreas que não é só essa questão da formação do artista, né? Ela não vai interessar apenas ao artista, mas pode interessar ao cidadão comum, ele pode interessar ao professor, ao músico, ele pode interessar ao não músico. E independe, porque a trajetória, cada pessoa faz a sua, né? As pessoas vão passando por caminhos totalmente diferentes. A gente passa pelo mesmo caminho, mas temos percepções totalmente diferentes. Eu acho que essa questão
que é o grande debate do humanismo, dessa palavra virou tão jargão até, é essa questão da singularidade, da unicidade de cada pessoa, da individualidade de cada pessoa, né? Desse reconhecimento dessa sua integridade, dessa sua alteridade, dessa sua individualidade, dessa sua identidade, dentro de uma sociedade que unifica corpos, né? Que modula corpos, né? Através de modismo, através de tantas coisas da mídia, de tantos de valores. Mas eu acho que o que é importante, é por isso que a minha companhia Cínica Dança, é a companhia Cínica Dança, porque ela faz alusão exatamente ao quinismo, né? Que era um modo de um movimento ocorrido na Grécia, exatamente, que se opunha exatamente a esse corpo, a esse modelo de corpo que a Grécia Antiga, estruturava e colocava como sendo o corpo que era o corpo do cidadão ateniense. Então o cinismo ele vem totalmente contra isso, né? E aí a gente vê a diferença do quinismo, desse cinismo clássico transformado no cinismo, que é exatamente esse corpo transformado, sendo construído por valores que são ditos como verdades ou falsa verdade. E eu acho que esse lugar desse seu corpo presente é esse lugar do cinismo, que é esse lugar desse corpo em alteridade, buscando essa alteridade, para vivenciar, que é totalmente manipulada por valores, por questões econômicas, que vão diretamente para o corpo, não tem para onde, né? Não tem para onde correr. Nós somos esse resultado desse corpo. Fala um pouquinho, Claudinho, desse cinismo clássico e desse cinismo moderno, do homem moderno. Onde que está, onde que habita, né? Porque o cinismo moderno deve trazer alguma coisa lá do cinismo clássico, né? Mas onde eles se aproximam, onde eles se distanciam? Então, eu acho que o que está próximo, o cinismo moderno, principalmente, ele assimila do cinismo clássico é a parresia, que é a arte de dizer a verdade. Então, a parresia então, fala um no pouquinho do que é o clássico, cinismo. Fala assim, a raiz. Cinismo raiz. Falar do cinismo raiz. O cinismo, primeiramente, ele vem da palavra kion, que quer dizer cachorro, né? O fundador do cinismo é um cara chamado Antístenes, mas o grande difusor, diria assim, é Diógenes, que era exatamente chamado de cão, porque eles tinham comportamentos antissociais naquela época, eram totalmente contra os valores que estavam sendo estabelecidos em Atenas. Então, inclusive, eles faziam sexo na rua, eles faziam as necessidades sexuais na rua, e eles abdicaram de daquele aparato, daquela filosofia burguesa, né, que já era uma filosofia de classe, né, estruturada por uma classe. E eles começam a romper com tudo isso. O cinismo ele é a base do que a gente tem do movimento hippie, é a base do que a gente tem dos movimentos underground. Ele traz, inclusive, as religiões cristãs assimilaram muito do cinismo, próprio São Francisco. Então, ele vai trazendo essa herança que é desligar-se de necessidades fúteis que a sociedade impõe, para voltar-se para a natureza. Eles voltavam para a natureza, viver como um cão, ou seja, viver livre como um cão. E para viver livre como um cão, eles praticavam 4 conceitos básicos, que era a anaideia, que era a ação, era a parresia, que era a arte de falar a verdade, a autarqueia, que era a capacidade de se autogerir, e o desfigurar a moeda, que veio a partir de uma lenda que o Diógenes e o pai dele era banqueiro e modificou a moeda corrente de Atenas. E aí veio esse conceito de desfigurar a moeda. Mas o que significa desfigurar a moeda é criar uma outra moeda, criar um outro valor para aquela sociedade que impõe um valor que não agrega, que exclui. E aí o cinismo moderno ele se apropria
dessa parresia, dessa arte de falar a verdade através das ideologias que são construídas para formar esses corpos que a gente tem hoje na contemporaneidade, com auxílio da mídia, com auxílio do BBB Brasil. Então, eles ditam isso como verdade, como parresia, como arte de dizer a verdade, quando, na verdade, não é a verdade, é uma grande mentira, porque tem um interesse de formar esse corpo para ser útil ao funcionamento do Estado, né? E quais são os dois braços úteis do corpo-Estado? É a religião e a guerra, né? E o militarismo, né? Então o Estado ele se fortalece com esses dois braços e ele vai criando estruturas cínicas que são maneiras dissimuladas de dizer a verdade para o cidadão, para poder manter o cidadão nessa construção desse corpo branco, magro, esbelto, do bailarino com a perna 180 graus, onde a gente tem um corpo totalmente misturado, totalmente híbrido por questões étnicas, por questões sociais, culturais, históricas. E esse corpo ele é colocado, ele é excluído dentro desse sistema cínico moderno, porque ele impõe como um valor, como um modelo, um comportamento, uma verdade, como uma religião como única, um comportamento como verdade, um corpo como modelo de verdade, né? Daí as mulheres recorrerem a cirurgias plásticas para mudar seio, para mudar nádegas e tantas outras coisas, nariz, porque começa a ser construído esse modelo de corpo que, se você não tem esse corpo, você está fora, e esse corpo, ele é estruturado em todos os nossos aparelhos de Estado, né? A escola, em todas as instituições de ensino. Esse corpo ele sendo moldado dentro dessas características e ele utiliza desses mecanismos cínicos, né? O racismo estrutural, né? A fake news, né? A mentira, né? O assassinato, né? A guerra, né? A conquista pela violência, né? A surra, a tortura, né? E são então todos tudo isso que eu falo. Aceitos, né? São corpos aceitos. Esses corpos são corpos aceitos porque representam esse poder, né? E qualquer corpo que não seja por um motivo, são corpos transgressores, né? Então você não pode ser assim, você não pode ser assado, você tem que seguir a esse padrão porque esse aqui é o correto, você tem que se mover desse jeito, você tem que acenar com essa mão, você tem que cruzar a perna, Exatamente. Você tem que... Então você tem que o tempo inteiro, né? E quando você é mais cão, né? Vamos dizer assim, quando você está mais no cão, quando você está mais voltado para a tua sensação, para essa sensualidade, vamos dizer assim, né? Que é os seus sentidos estarem despertos e acordados, né? Para você ocupar um lugar. Então isso é um corpo de transgressão, né? Sim. Exatamente. É o corpo presente, né? É o corpo presente, é o corpo autêntico que não se rende, ele entende como funciona, mas ele não se rende, né? Ele começa a buscar formas de viver alternativamente. Por exemplo, posso citar, comidas alternativas, né? É um modelo, né? Você não vai cair no agrotóxico, né? Você não vai... enfim, outras maneiras, você não precisa ter 60 sapatos, basta você ter 2, 3 sapatos. Sabe? Então você vai vendo que esses corpos presentes, dando esse exemplo desse corpo presente, dentro dessa lógica de não ser, como é que se diz, de aceitar mesmo essa massificação, essa construção corpórea, você cria mecanismos de sobrevivência, que seria, você se transformava como um cão, você volta mais para a natureza, e você começa a valorizar mais o que é mais profundo, que é a natureza, né? A comida natural, a sua respiração, o seu corpo, a sua cama gostosa para você dormir, o seu banho gostoso, com ervas, com coisas,
né, um bom livro, uma boa higienização mental, pensamentos, meditação. Você vai fora de tudo isso, você não vai viver, acordar e já ligar a televisão, sendo bombardeado por assassinatos, por tiro. Não que isso não seja importante, a notícia chegar até você. Mas eu falo dessa questão dessa alienação, como isso influencia nessa construção, dessa não presença, porque a gente passa a não ter presença. A gente passa a estar presente sempre com o outro, porque a gente vira uma coisa só, né? Então, por acho exemplo, que essa alteridade. eu tenho 55 anos, né? Recém-concluídos, com sucesso. Concluída, recém-formada, eu disse. Recém-formada. Eu disse recém-formada. Né? Seus 55 com anos sucesso. foram concluídos com sucesso, né? Mas tem uma coisa que você... assim, logicamente eu tenho uma roda de pessoas que se vinculam a mim e tal, e que também estão em idades aproximadas ou já passaram, como é o teu caso, por exemplo. Mas assim, você é dançarina, então você não está nesse rol. Mas qual é o discurso que a pessoa, quando chega lá para os seus 40 e poucos anos, começa a adotar para si? Ela começa a pensar que o corpo dela já não funciona como funcionava, que ela já não está mais conseguindo fazer as coisas que ela fazia, porque ela não tem mais o corpo de 20 anos. Então, ela começa já a construir o imaginário de um corpo envelhecido. O corpo da pessoa nem está envelhecido, entendeu? Mas a pessoa já vai colocar na sua percepção. Por quê? Porque o mundo diz para você que você, depois de uma certa idade, você já não consegue mais ser quem você era. Você não tem o mesmo valor que você tinha. Sim. E as pessoas vão se alimentando, assim como se alimenta do tiro na televisão, se alimenta também desses outros tantos tiros que ela vai dar nela mesma, e ela vai se tornar cada vez mais uma pessoa impotente e incapaz. Né? Ela vai constituir no corpo dela a rigidez, ela vai constituir no corpo dela o enfraquecimento, ela vai criar. Então, assim como nós somos seres criadores de potência, nós também somos seres destruidores de potência ou criadores de uma impotência. Porque aí que eu chego na questão das escolhas, quando a gente escolhe, e a escolha não é o dizer sim ou não. A escolha são todas as minhas ações elencadas ao longo da minha existência. Tudo que passa pelo meu olfato, pelo meu olho, pelo meu paladar, pelos meus ouvidos, tudo que afeta os meus sentidos. E você diz sim para as coisas sem critério, sem se colocar nesse meio, né? Nesse meio e dizer isso eu aceito, isso eu não aceito para mim, né? Confio nisso e nisso daqui eu me alinho, porque isso é meu aliado e não esse caminho onde isso vai me despotencializar, né? Então, você começa a criar suas crenças, né? Na verdade, não começa, suas crenças elas já vêm sendo constituídas. E aí é nesse lugar que eu falo desse músculo que vai como se fosse retendo, porque isso passa pelos nossos sentidos e vão se fixando nas nossas estruturas. E o osso, que é a última coisa, né? Quando acaba tudo, que as pessoas têm que desocupar a tumba, elas vão lá tirar os ossos, né? Porque o osso ele permanece, né? De um jeito ou de outro, esse osso permanece. Então, esse osso, ele perde a possibilidade de conseguir ser uma presença nesse mundo de uma forma diferenciada do que a sociedade cínica, né, moderna, diz para a gente que a gente tem que ser. Então, só vai ser validado se você, na sua idade madura, começar a adotar sistemas de mudar a sobrancelha, atingir o cabelo, bronzear a tua pele, fazer a lipoaspiração, você usar determinada roupa, determinado tipo de sapato, que vão te validar para você poder sobreviver, sobreexistir
né, de uma forma retocada no mundo até quando você durar na Terra. Né? Mas se você não se... Adorei retocado. Né? Tem aquele filme ótimo, você que gosta de cinema, né? Você já deve ter assistido, que é A Morte Lhe Cai Bem. Você já assistiu esse filme? Não é? É perfeito, né? A Morte Lhe Cai Bem é perfeito, né, nesse sentido. Então, você não conseguir lidar com a sua própria matéria, você vai se retocando, mesmo depois de morto, porque você é um morto-vivo já, e você fica se retocando para você poder estar ocupando dentro do seu pequeno espaço, porque a gente ocupa pequenos espaços no mundo, o mundo é muito maior do que a gente imagina, e tem muito mais gente do que a gente imagina, mas naquele seu pequeno espaço você se sentir um ser dotado de poder estar nessa sociedade cínica, ocupar o seu lugar na cadeira, né, da sociedade cínica. Né? Pois é. Sim. Que mais? Mas muito legal você trazer. E por que você colocou o nome da sua companhia de dança de Cínica Dança? Exatamente por isso, porque a gente vive a arte, de uma certa maneira, né? Academias de arte, institutos de arte, críticos de arte, a crítica de arte, né? Ela é construída dentro dessa transvaloração de valores que faz somos nós como cínicos, que é Nietzsche quem diz, mas dentro desses valores, dentro do que é erudito, o que não é erudito, né? O que é cultura popular, o que é cultura, o que não é cultura, né? Quem tem cultura, quem não tem cultura. Então a minha cínica dança, ela surge dessa desconstrução desses valores, né? De reflexão desses valores. Eu fiz um caminho pela academia, a gente começou com um grupo de teatro, que era a Companhia Cínica Dança Teatro Performance, era muita coisa, a gente ia fazer muita coisa. Mas era muita coisa porque nós fazíamos tudo isso, mas nós fazíamos com o objetivo que era política estudantil e também com o objetivo de exercício de estética de artistas dentro de uma academia, né? O grupo surgiu em 98. E depois, quando eu acabei esse curso, que foi educação, e que eu fui fazer minha segunda graduação, que era um sonho antigo, que era dança, na Bahia, ficou só eu e meu companheiro, que a gente tinha formado esse grupo lá. E já não era mais a Companhia Cínica Dança Teatro Performance. Uhum. Só era eu e ele, era uma coisa mais reduzida, era a Companhia Cínica Dança. E junto com esse nome, Cínica Dança, ela vem através dessa reunião de estudantes de vários cursos, né? Todo mundo querendo ser cabeção. E a gente começou a pensar qual era o nome para dar para o grupo que seria interessante. E a gente caiu exatamente nessa questão do cinismo, né? A filosofia cínica enquanto identificação, enquanto um grupo de filósofos que faziam uma contra-filosofia, né? Que era contra a corrente da filosofia de Platão, de Sócrates, que eram pessoas que eram já hips naquele momento, que já faziam performances. Diógenes já fazia performance, ele apareceu uma vez numa conferência de Platão, com um pato na mão, com a galinha, diz, eis o homem, porque o Platão diz que o homem é o bípede, ele diz, eis o homem de Platão com a galinha depenada. Então eles já se utilizavam desses recursos performativos do corpo para chocar a sociedade ateniense naquela época, e era um recurso de performance. Então houve toda essa identificação, e junto com isso veio um estudo, né, junto com Nietzsche, porque não tem como fugir de Nietzsche, né, e Foucault também vai trazendo essa questão do cinismo para dentro, para uma visualização desse entendimento dessa sociedade contemporânea, que é a sociedade cínica, que é a gente estava falando, o cinismo distorcido, né? Uhum. Então Foucault traz muito o cinismo, o Nietzsche também traz o cinismo, e a gente foi se bebendo nessa fonte da filosofia cínica para construir a Companhia Cínica Dança, porque é uma companhia que nunca ganhou, eu ganhei um prêmio apenas,
que não tem patrocínio, que nunca deixou de fazer arte, nem nunca deixou de se formar enquanto artista. A gente sempre prezei a minha formação. Desde quando comecei, passei pelas pessoas mais maravilhosas da dança no Brasil. Tenho muita honra de conhecer vários profissionais de nomes e de não renomes, mas que foram pessoas maravilhosas, que eu fui construindo a minha carreira cinicamente, longe desse métier, que é muito importante, mas que ao mesmo tempo ele te coloca num outro local. Para você conseguir ganhar um edital, você tem que ter toda uma estrutura que muitas vezes não dá para você alcançar. Alguém tem que falar de você, você precisa ir para a Europa fazer um cursinho com não sei quem. Acho isso maravilhoso, não tenho nada contra isso. Mas eu falo dessa questão desses valores que foram construídos no Brasil nesse aporte de arte, né? De erudito e não erudito, do que é arte, do que não é arte, do que é contemporâneo, do que não é contemporâneo. A minha classe social também, a minha própria etnia, muitas vezes sofri muito racismo, eu não sabia por quê, nesses ambientes de dança, de balé clássico, não entendia por quê, porque eu acreditava no mito da democracia racial, né? Que minha mãe acreditava no mito da democracia racial, e eu fui descobrindo isso com as minhas vivências e com a minha teimosia para ser artista, por uma coisa que eu sempre amei fazer, que era a dança, e hoje eu consigo fazer aliada à educação, junto à educação, aliada à pesquisa em dança, né, que eu venho fazendo uma pesquisa já desde o ano de 2006 dentro da academia com o Guerreiro Alagoano, que é uma dança tradicional aqui de Alagoas, mas também tem uma relação com esse próprio corpo cínico, num processo de construção cênica que eu venho elaborando. Então, é cínica porque ela está dentro dessa sociedade. Eu estou fazendo arte num outro patamar. Eu não dancei sei lá, não tenho, é uma produção underground, é uma produção fora, e ao mesmo tempo dentro, porque como eu estou na academia, está dentro e está fora. Né? Então, meu trabalho, ninguém me conhece, mas eu tenho uma dissertação. Ninguém sabe ainda, mas eu tenho um produto, tenho um vídeo, faço uma coisa ali, faço uma coisa aqui. E isso é fruto desses 36 anos, né? Desde eu comecei com 20 anos, eu tenho 56, desses 36 anos, dentro dessa construção desse trajeto enquanto dançarino, dessa afirmação desse corpo presente, né? Que é esse corpo presente, de ser dançarino nas minhas condições, de continuar fazendo dança nas minhas condições, fazer o que eu amo dançar, adoro vivenciar isso, construir isso, dou aula sobre isso, dou aula sobre danças populares do Brasil, já dei uma disciplina de danças populares alagoanas, é uma coisa que me encanta, que me fascina. E então sabe, é o ar que eu respiro, entendeu? Mas para ser o ar que eu respiro, para eu poder respirar esse ar, eu tive que entender de onde vinha, sabe? De onde vinha a fumaça, de onde não vinha fumaça, sabe? Quem podia me dar a mão, quem não podia me dar a mão, E é por isso que é cínico, porque ela é feita, a minha cínica dança é feita por mim, num processo bem autoral, sabe? Não tem, ninguém faz nada sozinho, eu consigo compor uma equipe de pessoas que me amam de fato, e me auxiliam, fazem figurino, o outro desenha a luz, o outro vai fazer a luz. Se dá R$ 500, divido o dinheiro, se dá R$ 1.000, divido o dinheiro. Se não der, também vamos, sabe? Então é por isso que é cínico, porque ele é feito dentro dessa estrutura, é como a cultura popular. A cultura popular também é cínica, porque ela é feita sem esse apoio do Estado, porque tem essa não valorização, que é essa construção desse ideal de cultura e de arte atrasada que a gente tem, né? Desses modelos que são impostos para nós, como o que é dança contemporânea, o que não é, o que é dançar, o que é balé, o que não é, o que é balé contemporâneo, esses rótulos todos. Eu adorei quando você falou do corpo sem rótulos. Talvez, eu acho que vai ser muito difícil eu fugir desses rótulos, porque para eu me edificar eu tive que assimilar vários rótulos e não colar no meu corpo, mas entendê-los
para eu poder Criar a ser tua ouvido. poética, né? Fazer a sua Isso, poética. e ser ouvido, porque é preciso que tenha as pessoas te ouçam, né? Que você me ouça, que seja só você nessa live, mas que você me ouça, você sabe da minha existência, que você me valoriza, você sabe do meu trajeto, né? Assim, enfim, não tenho um Oscar, mas tenho um tio Oscar por trás, né? Tem um tio Oscar por trás, né? Que fez uma ponte, fez alguma ponte, contribuiu de alguma maneira. Então, eu acho que Sim. é isso, eu acho que. E essa é a luta de todo artista. A maioria dos artistas brasileiros que não tem posses, né? Que fazem o seu trabalho com muita luta, com muita garra, todos são cínicos. Investem do seu próprio dinheiro, imprime seus livros. Aquele cara, aquele que a gente cansava de ver no Centro Cultural São Paulo, Plínio Marcos. Aquilo é cinismo. Fazia as obras dele, ia lá vender, ficava ali na porta do Centro Cultural, a gente para ver shows, ele vendendo os livrinhos dele. Um dos É nossos essa arte maiores que dramaturgos, né, da cena. não é. Então, isso é só. E ainda tem muito Zé que a gente não conhece, porque não tem essa. Sabe? Eu acho que tem que estar na hora, acho que a gente está conseguindo fazer isso. Nesse momento que está se fazendo, falando muito de corpo decolonial, de descolonização, de reflexão sobre o corpo, né? Qual é o corpo brasileiro, da dança brasileira, eu acho que a gente está conseguindo fazer isso, de enxergar essas potencialidades de corporalidades que são construídas, com essas trocas, né? Se a gente for ver nomes, são tantas pessoas, né? Tantas pessoas que assimilaram isso, mas que conseguem deixar sua marca, né? Deixa essa corporalidade, se não está escrita, se não está em uma metodologia, mas ela está da mesma maneira que os ensinamentos chegaram para nós, como os indígenas, os afro-brasileiros fizeram, pela oralidade, né? Então, acho que quando a academia ou essas pessoas chegam nesses espaços e elas conseguem criar um trabalho, descrever um trabalho sobre essas pessoas, eu acho que isso que é importante, porque você dá voz e você dá visibilidade a esse fazer que é tão importante quanto, né? O balé é tão importante, o guerreiro alagoano é tão importante quanto o balé, né? Eu não vejo diferença. Eu acho que é dança, é estética, é memória, é tanta coisa ali junto. Mas nós fomos treinados a aprender assim, né? E o cínico vai fazendo a desconstrução de tentar mostrar que a realidade é azul e vermelha, né? É o árabe e o cristão, né? Isso tá nas nossas lutas, nas nossas danças, nos nossos folguedos. Essa questão da guerra é muito presente. Nessa estrutura do árabe contra o cristão, a gente continua até hoje esse horror ao vermelho, né? Essa imposição do azul do cristão, né? De negação, de quebra-templos religiosos, de imposição religiosa. Questões assim, só para fugir um pouquinho, mas que está contextualizado. Então, acho que a cínica dança ela faz isso. Eu faço a minha dança independente do que está acontecendo ou dependendo do que está acontecendo. Eu estou dançando, sabe? É bem isso. É muito. Fiquei pensando enquanto você falava nessas poéticas resultantes, né? Porque a gente falou de osso, a gente falou de memória, a gente falou de hereditariedade, a gente falou da parresia, que é essa necessidade de se falar, de se dizer a sua verdade, né? Porque a sua verdade não Isso. é uma verdade absoluta, né? Existem verdades, mas Sim, você diz a sua sim, verdade, né? Enquanto você se posiciona, né? No seu posicionamento, você diz a sua verdade, sim, e essa verdade, ela muitas vezes vem descolada disso que o mundo te coloca enquanto um ser verdade, né? Então, ter sim, esse lugar de olhar. E eu fiquei pensando muito nessas poéticas resultantes, né? Porque quando a gente falou das escolhas, né? As coisas que passam pela gente e que a gente vai adotando enquanto escolhas, né? Então, quando você escolhe a fita
para enfeitar a sua dança, né? Enquanto você escolhe determinadas cores para enfeitar a sua dança, né? Qual é a carga poética, de verdade, de parresia que habita nessas escolhas, né? Queria que você falasse um Sim. pouquinho disso também. Olha, eu acho assim, eu acho que tem muito, tudo, nós somos fruto de várias escolhas, né? E muitas escolhas a gente acaba fazendo porque a gente não tem escolhas, né? Não sei, A aí gente é já, obrigado. Eu aí acho já que não acaba por aí. sei. De Eu muitas não escolhas que sei. você não tem, tem escolhas. Você tem, Eu acho tem que a aquela gente escolha, sempre você. tem escolha, né? Acho que a gente É, sempre né? tem Mas, escolha. enfim, Sempre. dentro das escolhas. Não, eu gosto muito de usar. Quando você falou daquela questão da teia, não é uma coisa minha, né? A teia que fala dessa questão da teia é a multireferencialidade com a teoria da complexidade do Edgar Morin, que vai Uhum. falar que nós somos um pensamento complexo, né? E ele dá essa ideia desse pensamento complexo nessa ideia dessa metáfora da teia, né? Então, uma teia de conhecimentos que é tecida e nós seríamos essa aranha, né? A gente que vai tecendo, porque a gente vai assimilando e vai filtrando. Talvez que entra aí essa questão das escolhas, né? Eu acho que as escolhas passam por filtros, né? Passam por filtros. E a outra metáfora que eu acho que é bacana nessa questão das escolhas, que eu gosto também de usar, também sendo acadêmico, é a multireferencialidade quando fala da bricolagem, que é a bricolagem como significado do bricolé, né, do artesão, bricolé francês, né, que significa o artesão, mas que o Lévi-Strauss vai pegar enquanto conceito para elaborar, defender que os bororés, quando ele estava pesquisando, eles faziam uma bricolagem, porque era um pensamento que era um pensamento elaborado tanto quanto um pensamento científico, que não existia uma dicotomia, que é exatamente esse lugar do pensamento da sociedade dicotômica, né? Azul e vermelha, cristão e mouro, o culturado e o não culturado, o selvagem, o erudito e o popular, né? Então ele vai usar essa questão da bricolagem para dizer que todo mundo bricola, todo mundo produz conhecimento, é uma coisa inerente ao ser humano fazer a bricolagem, porque é um conceito, é um conceito epistemológico no sentido de a produção de conhecimento passa por essa bricolagem, essa tessitura. E aí é onde entra a bricolagem. E para realizar a bricolagem, aí eu quero chegar, quando você fala das escolhas, ele dá como exemplo, eles, né, que são vários teóricos, eles dão como exemplo uma teia, uma colcha de retalhos. Então a artesã, ao tecer a colcha de retalhos, ela não vai pegar qualquer retalho, né? ela vai, ela vai ter lá uma quantidade de retalhos, mas ela vai escolher aquele que ela acha que Que esteticamente. passa exatamente pelo lugar que Exa, tem que passar. exatamente. Que dá exatamente aquela combinação, que não seja combinação, que seja o azul e o vermelho, que seja o contrário, mas no pensamento, na bricolagem estética dela, ela vai ter um refinamento, ela vai ter uma escolha. Ela vai pensar o que ela vai pensar. Acho que a gente faz isso quando a gente faz essa bricolagem Todo. enquanto pessoa o tempo todo. A gente faz ler várias coisas, as nossas mães falam várias coisas, as pessoas falam várias coisas, a gente lê várias coisas, mas a gente vai fazer essa bricolagem, a gente vai fazer esse filtro do que é que fica de interessante pra gente, né? Arnaldo à toa não ficou à toa, Darcy Ribeiro não fica à toa, essas pessoas elas não ficam à toa, porque elas têm muito a dizer pra gente, né? Elas marcam profundamente esse local, nesse ponto que é o ponto do corpo no procedimento da presença dele, mas que é uma presença pela sensibilidade, né? Corpo Uma sensível. presença que é o O corpo corpo sensível. E eu sensível acho que é liberto muito. de filtros, né? Importante isso. Você falou dos filtros, né? A gente tirar Sim, filtros também, né? Aprender sim, a se sim, distanciar para entender o que de verdade está fazendo passar, né? Qual é a nossa sim. É referência? porque muitas vezes talvez seja esse conflito, você coloca filtros, você fica querendo tirar uma coisa que está ali e você não percebeu ainda. Eu percebi muito isso quando eu falei da minha dança, quando você falou assim, Tuti, foi necessário eu sair de São Paulo, ir para Salvador, voltar para Alagoas,
para eu ver esse meu corpo, Sim. que Achar o seu eu ponto não, que de eu não, conexão, né? é, que eu não via porque tinha filtros, né? O paulistano, ele começa generalizando, eu tô falando por mim, não tô falando de todo paulistano, mas eu acho que a grande maioria dos nordestinos que chegam nessa cidade, né, que estou aqui agora, acaba colocando esse filtro, sendo que tem que se transformar numa outra coisa. E isso não é só a questão de São Paulo, acho que as grandes cidades, elas também provocam isso, elas empurram as pessoas a serem coisas que elas não são, porque é colocado para elas como resultado de sucesso, de Como fama, verdade. como verdade, garantia de sucesso pleno. E na verdade falta tão pouco, falta só a pessoa parar na praça um pouquinho, não ter tempo para nada, mas só parar na praça e escutar o passarinho cantar, né? Só precisa disso, ela não faz, ela quer ter todos os canais HBO, todos os celulares, quer ter tanta coisa, mas não para um momentinho para escutar o passarinho para cantar. Então acho que tem esse pontinho da acessibilidade, que é por que que eu estou assim, o que é que eu preciso de verdade. Eu acho que essa pandemia, ela mostrou para nós muita coisa, né? O que é que nós precisamos de verdade com a morte batendo tão próximo na nossa porta. O que é que vai ser necessário para a gente nesse momento? Esse corpo está presente, né? Ele precisa estar presente. Ele precisa estar presente para nós mesmos, porque é a nossa vida, e para todos que estão mais próximos, porque você tem que estar presente para essas pessoas. Eu acho que eu decidi fazer esse seu curso exatamente também por isso, por essa necessidade de meu corpo estar presente, fazer uma atividade onde o meu corpo estivesse presente, onde eu não posso mais estar em outros locais procurando deixar ele presente, que era o que eu fazia com caminhada, com treino de capoeira, com as coisas que eu fui elaborando, né? E eu fui elaborando coisas para o meu corpo dentro dessa questão da presença, principalmente pela escolha da linguagem da dança pessoal, né? A dança pessoal, ela trabalha muito com essa presença do corpo, o corpo do ator dançarino é uma coisa muito presente. E para ele deixar existir essa presença, ele faz os exercícios, né? Os exercícios do Butô, principalmente, eles te levam a fazer essa conexão ao útero, faz a criança, faz o velho, né? Faz a mulher, o homem faz a mulher faz o homem. Você faz esses jogos, que são essas experimentações, aonde essa ancestralidade, essa memória desse corpo se presentifica quando você faz esses exercícios, e na hora da sua dança ele acontece dessa maneira, pelo menos da maneira que você imaginou para você, né? Não que seja bom para todo mundo, as pessoas podem olhar para você e dizer, mas que merda esse trabalho desse cara, né? Que merda, né? Mas dentro dessa presentificação, nem aí, né? Todos nós comemos e também, então, ótimo, eu tô vivo. Tô A vivo, proposta tô do corpo fazendo. presente, ainda mais nesse momento, né, da pandemia, é essa conexão, né, com você mesmo, com o seu corpo, com a sua presença, com o seu estar no mundo. Porque a partir do momento que você começa a se olhar, olhar o tempo do seu movimento, olhar como o seu corpo se organiza, olhar para você, né, desprovido de todos os excessos que um corpo precisa carregar, é uma forma de você também começar a identificar e fazer novas escolhas, né? E como você colocou muito bem agora, né? O que a gente precisa para carregar na nossa bolsinha, né? Nesse momento de pandemia? Será que a gente precisa de tanto excesso? Ou será que a gente precisa de uma boa alimentação, né? De bom descanso, que são coisas que vão fortalecer, né? Falando de saúde, vai fortalecer o seu Sim, sistema imunológico, vai te colocar sim, presente em você mesmo, a meditação, como você sim, também trouxe, enfim, você sim. fazer escolhas por hábitos, né, mais salutares, né, e Exatamente. abandonar, né, aquilo que não é necessário, abandonar aquilo Sim, que você não precisa ficar carregando como se fosse isso. uma obrigação, né? Dando oportunidade para coisas muito mais sensíveis, sutis, amorosas, né?
poderem ocupar esse espaço, porque acho que no fundo, que o mundo precisa é de amor, né? Amor, você Sim, trouxe essa trajetória das guerras, né, que formam o nosso inconsciente, que forma a nossa religiosidade, são as guerras, né? E cinicamente, né, dizem para você ser bom e você não guerrear, sim, sim, né? Mas te apresentam uma exatamente. sociedade, como você mesmo colocou, de merda para você ocupar e fala, não, você vai ocupar essa sociedade de merda e você não vai guerrear, você vai ser Sim, servil a tudo isso, né? Você vai investir nisso com o seu tempo, com o seu trabalho, com tudo aquilo que você ganha, com os seus próprios filhos. Então você vai dando, nutrindo essa forma de existência social em detrimento à sua própria existência, né? Se colocando sim. como aliado na sociedade do excesso, ao invés de você optar por coisas que são essenciais a você. E o osso, ele é essencial, né? O osso é essencial, cara. Tudo é essencial, Tuti. O osso, a carne, o tutano, tudo. Tuti, eu adorei quando você fala dessa coisa que não nos ensinaram a guerrear, mas não é a guerrear de ter todo mundo para comprar uma arma, que agora todo mundo pode comprar até 6, né? Segundo o nosso presidente lindo. Mas, enfim, não é dessa arma, é nos preparar para nós, com a metáfora do guerreiro, ir para a guerra nessa sociedade guerra, né? Então a gente aprende a ser bonzinho o tempo inteiro, que tudo é bonzinho, tudo é lindo. Não, E aí, então, você é obrigado a ser. Você é obrigado a pensar dessa exata forma, porque sim, senão você não vai ocupar o reino dos céus, né? Isso já é uma outra sim. culpa que vão colocar em cima de você também, né? E que a gente vai para muitos lugares, mas tudo isso que a gente está falando habita o nosso corpo, né? Habita o Sim, nosso corpo. sim, Nossos ombros sim. ficam lotados de tanta culpa, Ficam. né? E a gente fica corcunda e não sabe por quê. Por quê? Você está É, carregando coisas que não são suas, que tá são carregando morto. está Tá carregando carregando morto, morto. né? Eu tenho É. ontem eu estava lembrando, né, do Drummond, que é um dos meus poetas preferidos, né? Não conheço toda a obra, mas tudo que eu escuto aquele homem falar, eu vou às lágrimas, assim, né? E ele tem uma frase muito linda num dos poemas dele, ele fala: seus ombros suportam o mundo e ele não pesa mais que a mão de uma criança. As guerras e as fomes vamos atravessar, né? Mas esse peso, né, que colocam constantemente em cima de você. E ele não pesa mais do que a mão de uma criança, porque a vida é a leveza, a vida é amorosa, É Nietzsche. a vida é a aurora, né? A É aurora, Nietzsche, é. né? A vida é alegria, a Gaia Ciência, né? A vida é Sim. alegria, né? A vida é júbilo. Ela não é esse peso que fazem acreditar, Isso. né? É verdade. E que Pode ser mais leve. cada dia que você acorda, você tem uma série de problemas. Assim, quando eu ouço pessoas interessantes dizerem como leva a vida, eu vejo que a minha está muito próxima, né? Eu falo, nossa, cara, que maravilha você acordar e você não reclamar da vida. Que maravilha você ter palavras de luz, de ascensão Sim, e de né, poder, como fala, vibrar acima de tudo isso, né? sim, sim, Então, sim. isso na nossa sociedade que as pessoas elas estão muito na reclamatória, na queixa, na falta, né? Ah, que legal, Alecrim. Isso é amor, isso é amor. As fotos, isso é amor, é o amor. É o É amor, porque cara. assim, mas a gente fala assim, é porque são os opostos, né? A gente fala da guerra, mas logicamente que o amor que superou, porque sem ele nós não chegaremos a lugar nenhum, né? Sim, Não chegaremos a lugar nenhum. E se a gente sim. só superou porque realmente tem o amor, acho que você trouxe a palavra chave final, a chave final, o corpo presente, é a guerra e o amor junto, é a luta.
O amor tem É, que sobreviver, tem que sobrepor a guerra, né? As dores, né? Tem que é. curar, né? A luta não Por a aí. luta que a gente entende como luta, né? Eu acho que é a lida Sim, mesmo, né? O trato, é você manipular, você ser o artífice da tua vida, você sim, construir, né? Então, se eu vou preparar sim, uma comida para mim, eu não vou, sim. sabe, fazer qualquer Ter comida. preguiça, né? Eu Ter vou preguiça. escolher aquilo, Ter né? preguiça. Eu vou escolher aquilo que passa pelo meu paladar, né? Que vai atravessar o paladar do outro, né? Eu vou fazer as escolhas para aquilo ser o máximo de beleza que eu conseguir colocar naquilo, né? Então, Sim, e a gente infelizmente, né, vai para os congelados, vai para as comidas rápidas, porque a vida está pedindo para eu ser muito mais outra coisa, sim, né? Então, sim, a gente acaba perdendo esse lado do nosso, né, do artífice, do que lida com a vida, do que lida de uma forma bonita com a vida, do que faz a sua casa bonita, do que faz as suas escolhas bonitas, né? Você acaba se entregando a tudo que o outro diz que é o certo, a tudo que o outro diz que é o belo, e quando na verdade você está virando um refém de tudo isso, né? E então sim, sim. e não conseguir enxergar a si próprio nisso tudo, né? Estão dizendo de um livro que tem por aí, que eu acho que eu vou ainda pegar para ler, que é um livro que uma pessoa relata depoimentos de pessoas que estão próximas da morte, assim, né? Porque hoje essa relação com a morte. Ai, ai, a Rose, ele é de Alagoas também, sabia? A Ah, é? Rose, ela é de Oi, Alagoas também. Rose, minha conterrânea. Queremos É precisamos uma bater uns pessoa papos. não, essa pessoa, ó, vou chorar de Ah, falar dela, porque ela é ah, isso, tudo que a gente está falando. Ela é linda, uhum. ela é uma pessoa que sabe cultivar as coisas boas, as coisas belas, sabe? Ela é. Oi, Flor. Então é assim, é tudo isso, né? Toda essa delicadeza, esse cuidado. Ó, tô chorando, Rose, por sua causa. Nossa, emocionou. Que Não, linda. porque é emocionante mesmo você ver a pessoa, né? É Sim. emocionante. Então ela me traz esse tipo de sentimento. Olha Oh, eu meu fazendo uma Deus. declaração para a Rose, isso Ah, aí. Então, é muito bonito você ver na singeleza, sabe? A singeleza da vida, o singelo, a coisa que transborda aquilo que tem de melhor, né? Então é a singela. essa lida, né? Dessa singeleza, desse cuidar de si, do cuidar do outro, da escuta, capacidade que a gente tem de ouvir, né, o outro e se afetar pelo outro também, que é a questão da alteridade que você em algum lugar Sim, da nossa conversa você trouxe, né? A capacidade de você se colocar no lugar do outro, né? E que a gente descobre sim, nesses tempos que a alteridade é o que menos falta, é o que mais falta, né? Que a pessoa não sim, consegue se colocar no lugar do outro, né? Ela só está pensando em ocupar o seu próprio lugar, né? Ontem na aula a gente conversou sobre a quinesfera, sobre a esfera de movimento, né? Que você habita uma esfera de movimento, cada um habita uma esfera de movimentação que compreende no movimento que você realiza. Mas essas esferas, elas se entrecruzam, né? Elas se complementam, elas se compõem, né? Porque você está no espaço do outro, o outro ocupa o seu espaço também. Então, quando você se permite a fazer troca, a realmente trocar com o outro, a deixar que o outro ocupe o seu espaço, você passa a ocupar o espaço do outro, então você tem uma completude, né? Você tem uma dança, né? Uma dança, assim, universal, né? sim, Que o Laban lá já falava disso, né? Lá no início do século XX, né? Do século passado, do milênio passado, o Laban já trazia esses conceitos da esfera de movimentação e dessas danças coletivas, né? Quando todo mundo, no seu próprio movimento, está entrelaçado com o movimento do outro, né? Criando uma dança
comum, né? Única. Legal como ele investiga isso, né? Ele investiga ao mesmo tempo que ele investiga o individual, ele também investiga o coletivo, né? Lá É, botei essa sacada, né? Com as sim, danças corais, né? Essa coisa do movimento exato. com as pessoas na indústria e tal. Tinha toda essa pesquisa. Mas o cara, ele era assim, são pessoas que são ícones, né? São pessoas que foram revolucionárias para a construção da dança contemporânea, dessa dança que a gente tem hoje, nessa questão principalmente da singularidade do movimento, né? Da alteridade do dançarino, a liberdade de movimentação do dançarino, né? Eu acho que o Labo, junto com o Dalcroze também, né? Que eles beberam muito nessa fonte, a dança expressiva, expressionista alemã, e depois o Butoh também vai beber muito nessa fonte, dessa questão da dança expressiva alemã, da expressividade, né? Que é esse estudo do Labo que reverbera até hoje na nossa dança brasileira, por exemplo. Labo é assim, é o Papa. A maioria dos nossos dançarinos, dos formadores, as pessoas que a gente já dançou, todos tiveram contato com o Labo, não tem para onde, né? Aquelas pessoas todas que a gente passou, que a gente conheceu aí aqui em São Paulo, né? Maria Dawkins, que foi a pioneira que trouxe, todos têm essa. E Labo, eu acho que ele já faz parte da base mesmo da história da dança no Brasil, ele é base, sim. Né? Eu acho que é um cara, é um ícone, ele é um ícone. E é interessante essa questão da. Tanto. Você parou para mim, Claudinho. Você saiu sem querer? Bom, o Claudinho caiu. Quem estiver aqui ainda comigo, que quiser fazer alguma pergunta, quiser fazer algum comentário, porque a gente falou pra caramba, né? E, ai, obrigada, Rosiane. Obrigada, nossa, você viu, você me trouxe as lágrimas, né? Então, quem quiser perguntar alguma coisa, comentar alguma coisa em torno de corpo, de tudo, quem ouviu do começo, enfim, fiquem super à vontade. Quiserem fazer alguma pergunta, eu posso responder com toda tranquilidade. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Então, aqui, assim, a gente agradeço ao Cláudio. Ai, olha lá que linda. Conhecer esse nordestino, o sangue dele corre nas minhas veias. Exatamente, Rose. Exatamente. Exatamente, o sangue dele corre nas suas veias, né? Ele precisou ir voltar para Alagoas para se descobrir, né? Coisas que aqui em São Paulo ele não estava conseguindo, né? Eu também agradeço a participação, tá? E agradeço a participação do Cláudio, da Companhia Cínica de Dança, e tenho muito orgulho de ser parte de tudo isso também. E quem quiser conhecer o trabalho do Corpo Presente, é só entrar em contato, mandar um direct e estamos aí, tá bom? Rose, muito grata, um beijo grande para você, um beijo para todos e gratidão aí por todos que participaram, tá bom? Beijo.